para eu saber se isso está funcionando, viu? E para eu saber quem conseguiu acesso, se som está bem, está bom, se a imagem está boa. Faça essa gentileza aí. Daí nós iremos começar, viu? Então, se tem alguém aí presente na transmissão, se ela está funcionando, me permita saber, por gentileza. Nada, né? Poxa vida, será que isso vai funcionar hoje? Unbelievable. Vamos lá, pessoal. Opa, agora vai, hein? Agora vai, com fé. Vamos lá. Alguém por aí? Dizendo aqui que nós estamos tendo problema com a transmissão. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Alguém me vendo? Alguém me ouvindo? Agora parece que iniciou, hein? Vamos lá, por gentileza. Tem alguém por aí? Agora foi, né? Então, querido, aquele comentário útil sobre a transmissão. Se está funcionando, se não está. Estou vendo que o Valtemir conseguiu entrar. Andréia está aqui. Gabriela. Quem mais? Temos mais presentes? Vamos ver se a gente consegue fechar essa semana, né, com esse devocional. E eu espero tanto por esse momento. É tão frustrante quando, por alguma razão técnica, a gente não consegue prosseguir com a transmissão, com a devocional. Então tá bom, vamos lá, olha só. Então o Marcelo está por aqui, Valtemir, Gabriela. Perfeito, a paz do Senhor para todos. Espero que todos estejam conseguindo ver e ouvir. Vamos começar? Vamos dar início, queridos? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre seletividade, tá? Eu quero trazer para vocês um texto bíblico como base da nossa reflexão. E esse texto se encontra em Filipenses, no capítulo 4. Viu? A palavra diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E que também, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, queridos? Esse é o texto agora para essa nossa reflexão. E eu gostaria de falar sobre seletividade, tá? No sentido de que nós precisamos ser seletivos com relação àquilo que nós trazemos para a nossa mente. Acerca daquilo que nós consideramos bom para construir o nosso pensamento.
Tá? Então, esse princípio, nós vamos discorrer um pouquinho sobre a importância prática disso. E como nós vemos no texto, não é? O autor ele se prepara para concluir uma carta que ele escreveu aos cristãos filipenses, onde ele discorre sobre muitos assuntos importantes, é chamada a Carta da Alegria, o paradoxo paulino, que nos permite ver um homem preso por causa do Evangelho, no entanto, encorajando os seus irmãos para que se alegrem no Senhor. Ou seja, ele não havia pessoalmente perdido a sua fé, a sua esperança, tá? O que o permitiu estar alegre, mesmo em meio a uma adversidade. E ele também, naquele momento de sofrimento, não deixou de encorajar a igreja para que os membros da igreja experimentassem a alegria do Senhor. A alegria que nos permite estarmos acima das situações difíceis que muitas vezes nos aflige na vida. Então ele está preparando para terminar essa carta maravilhosa, essa carta inspirativa, né? E ele agora faz uma lista, um apanhado, resumidamente, claro, de coisas que devem constituir a mente, o pensamento do cristão. E aí nós precisamos associar, né, isso que está no texto com o conteúdo anterior, que fala sobre alegria. E nós, unindo essas duas coisas, esses dois pensamentos, nós vamos entender que o que Paulo sugere é indispensável para que o cristão experimente o Senhor, independente de circunstâncias. E o que o Paulo está sugerindo aqui? Ele está dizendo o seguinte: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então ele fez um resumo para que a gente possa entender o quão importante é sermos seletivos com relação às coisas que internalizamos, com relação às coisas que ocupam o nosso pensamento. Interessante isso, muito útil esse conhecimento. E nós vamos ver de maneira prática a utilidade disso. Tá? É como se fosse um controle de qualidade. Viu? Aos fãs da Coca-Cola, veja bem, esse produto ele passa por um controle de qualidade diferente nos diversos países que comercializam a Coca-Cola. E olha só que interessante, lá nos Estados Unidos o controle de qualidade é muito alto. As regras sanitárias são mais exigentes do que aqui. Então, eles baniram alguns componentes químicos que, segundo a lei local, não podem ser utilizados para a fabricação da Coca-Cola lá. Então, qualquer pessoa que vá aos Estados Unidos, por exemplo, isso vai acontecer, eu arriscaria dizer que em todos os países que consumem Coca-Cola. A pessoa que vai aos Estados Unidos vai sentir um gosto, uma diferença no paladar da Coca-Cola. Não é a mesma coisa. Tanto é que eu sempre, durante o tempo que eu estava lá, ainda bebia Coca-Cola, e eu sempre falei, a Coca do Brasil é muito melhor, muito mais gostosa, né? E por quê? Porque
nós temos aqui no Brasil o nosso controle de qualidade, que permite a concentração de alguns componentes químicos que não são permitidos pelo controle de qualidade nos Estados Unidos. Que foi constatado uma alta probabilidade de estímulo às células cancerígenas, que é o caramelo 4. Nós temos aqui, talvez, diversas vezes mais caramelo 4 em nossa Coca-Cola do que os americanos têm na Coca-Cola deles. A nossa é muito mais gostosa, mas a deles é um pouco mais saudável, se a gente pode dizer que aquilo é saudável de alguma forma, né? Mas o que acontece, amados irmãos? Vamos jogar agora para um outro ambiente, e muitos dos irmãos vão entender essa analogia. Quando nós falamos sobre dieta, uma dieta balanceada, significa o quê? Significa que nós estamos controlando, vamos colocar no nosso corpo aquilo que nós vamos comer, aquilo que nós vamos ingerir, aquilo que vai nos alimentar, né? E fazer parte da nossa composição física, não é? Enfim, vai ser processado pelo nosso organismo. Isso, doutor Cristiano está muito bem a par. Qualquer pessoa que tenha um problema de alimentação desregrada, procure, por gentileza, o doutor Cristiano, que ele vai lhe orientar da melhor forma possível, né? São estudos que vão pegar nutrientes que são importantes para o nosso organismo em quantidade adequada, né? Para que a gente tenha uma alimentação saudável. Isso é seletividade. Nós nos conscientizamos da necessidade de se fazer isso, seja por questões estéticas, seja por questões de saúde, né? Nós passamos a selecionar os alimentos que nós vamos consumir. Isso é seletividade. E, meus queridos irmãos, da mesma forma que nós vemos esses padrões de seletividade, né? Por exemplo, nos controles de qualidade, por exemplo, nas dietas elaboradas por profissionais da nutrição, nós entendemos através desse texto bíblico que nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, seletivamente, viu? Nós precisamos alimentar seletivamente. O apóstolo Paulo está tratando disso. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é puro, e aí ele vai mencionando diversas coisas que devem constituir a nossa dieta espiritual, ou seja, aquilo que vamos internalizar, aquilo que vamos pôr na nossa mente, no nosso coração. E por que isso, queridos? Da mesma forma que o alimento repercute no nosso organismo, ou produzindo saúde, ou produzindo doença, ou produzindo propensões a doenças, produzindo condições físicas indesejáveis, né? Disfunções. Da mesma forma que o alimento faz isso, e isso reflete, ou seja, isso se manifesta na nossa composição física, ou para o bem ou para o mal, aquilo que nós internalizamos como informação, aquilo que nós consumimos, alimentamos a nossa mente, o nosso coração, também vai repercutir de maneira positiva ou negativa. Sim. Tá? Nós somos aquilo que nós construímos em nós mesmos. A nível de conceitos, a nível de valores, a nível de princípios. E olha só, eu ainda vou tratar disso de forma mais aprofundada em alguma oportunidade, quando nos reunirmos na igreja, não sei. Eu considero extremamente importante a questão da cosmovisão. O que é cosmovisão, pastor? Cosmovisão, queridos, é a forma com a qual nós vemos o mundo.
Nós lemos o mundo, nós interpretamos o mundo. A cosmovisão significa a visão que nós temos do cosmo, a leitura que fazemos. E veja bem, isso é base, tá, para tudo o que nós produzimos, tanto em termos de pensamento, quanto em termos de discurso, quanto em termos de comportamento. Tudo aquilo que nós acreditamos vem de uma base construída em nós chamada cosmovisão, que é a maneira com a qual vemos o mundo. E olha só que interessante isso. Isso repercute, isso traz consequências práticas. Tá? Por isso é tão importante nós sermos seletivos naquilo que nós estamos lendo, por exemplo, naquilo que nós estamos assistindo, nas mensagens que nós estamos ouvindo, porque essas coisas vão construindo quem nós somos, tá? Como pensamos, como nos comportamos. Isso se torna um critério em nós, a cosmovisão que temos. Nos faz... Vamos aqui exemplificar isso, de forma mais prática. Duas pessoas enxergando o mesmo evento. Elas podem interpretar aquele evento de duas formas totalmente diferentes, dependendo da cosmovisão que elas nutriram, que elas construíram em si mesmas. E daí a importância de construirmos algo que vai nos permitir uma visão adequada, uma visão bíblica, uma visão cristã do mundo, para que possamos analisar, tecer valores, conceitos, a partir da cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica. Isso é extremamente importante. Não é? Eu louvo a Deus pela oportunidade que tivemos de receber uma educação baseada em cosmovisão cristã, onde nós exploramos esses assuntos, esses conceitos, e tivemos a oportunidade de refletir e de absorver aquilo que realmente considerávamos importante para ser a matriz, a origem de todo o nosso raciocínio, de todo o nosso pensamento. Por quê? Porque, sabe, tudo aquilo que você vai produzir vai ter uma referência, uma origem na palavra de Deus, né? Vai ter uma consistência com a fé cristã, e ao mesmo tempo nós tivemos a oportunidade de avaliar, de analisar diversas cosmovisões e entender esse processo, né, que nos faz quem somos. Então, olha só, o mercado literário é tão vasto que eu ouvi uma vez de um professor e achei isso útil, que nós precisamos ser extremamente seletivos com aquilo que vamos ler. Por quê? Porque o nosso tempo é escasso. Aquilo que nós vamos ler vai formar as nossas convicções, os nossos pensamentos. E o pouco tempo que temos, se investirmos nas leituras erradas, né, nós estaremos formando as bases erradas, ou seja, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de entulho, qualquer tipo de fundamento conceitual, sabe, vai resultar em alguém vendo o mundo e produzindo influência que discordam da sua própria fé. Isso vai gerar uma contradição, né? Uma criatura contraditória em si mesmo. Tá? Então, amados, as manifestações externas, tá, de cada indivíduo,
elas espelham, elas representam aquilo que cada indivíduo é interiormente. Por isso que Jesus falou, não é? Para as pessoas que ouviam, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Está vendo? A origem de tudo é a cosmovisão. É aquilo que foi construído. É a matriz, é a origem das nossas conclusões, do nosso raciocínio, dos nossos conceitos. A origem de tudo, se ela é boa, então as reflexões serão boas. As atitudes têm grandes chances de serem coerentes, boas. Agora, se a base é construída com conceitos conflitantes, divergentes, vai formando aquela colcha de retalho, vai formando um indivíduo de pensamento confuso, que se contradiz, que, sendo cristão, aceita coisas que o cristianismo não aceita. Tá vendo? Vira uma bagunça, uma confusão, né? E quando, por exemplo, Jesus critica os fariseus, a crítica de Jesus estava muito relacionada com isso que eu estou dizendo, né? Eles eram tão cuidadosos, tão meticulosos, com detalhes, com vírgulas, com observações formais, e eram tão relapsos com a prática, sabe, daquilo que eles acreditavam, ou seja, havia uma incoerência entre o que falavam e o que faziam, né? E Jesus fala, cara, vocês, impressionante, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Né? Olha só que coisa estranha, eles desenvolveram uma cosmovisão, incoerente, uma cosmovisão totalmente conflitante com aquilo que eles representavam, que era a fé, né? Eles representavam a fé, né? E Jesus fala que eles eram, ou estavam, ou se portavam como o sepulcro caiado, que por fora era aparentemente organizado, né? Mas por dentro era como podridão. Está vendo a discrepância? Então, queridos irmãos, quando Paulo nos ensina sobre aquilo que precisamos internalizar, Paulo está nos ensinando a sermos seletivos. Paulo está nos ensinando a sermos intencionais. A vida cristã, eu arrisco dizer que a vida de forma geral, ela não acontece aleatoriamente. Ela não acontece espontaneamente. O Espírito que está em nós abre o nosso coração para crermos nas verdades bíblicas. Agora, nós precisamos, de uma forma muito intencional, e isso é responsabilidade nossa, selecionar e encher e ocupar os nossos pensamentos daquilo que nós cremos. Daquilo que nós cremos. Tá? Olha, queridos, é perigoso, é conflitante. Por exemplo, você ver cristãos que estão lendo, interpretando tudo aquilo que acontece em nosso ambiente a partir de uma visão ideológica. Tem muito isso. É o que mais tem. É só o que tem, quase. Seja uma cosmovisão ideológica esquerdista ou uma cosmovisão ideológica direitista. Está errado. Pastor, mas não pode ser nem direita nem esquerda, você pode ser o que você quiser.
Você só não pode fazer disso, dessas ideologias, a sua cosmovisão, o seu óculos, as lentes pelas quais você vai ver o mundo. Senão você vai interpretar até a Bíblia a partir de uma ideologia humana. Olha só que loucura! Como a cosmovisão é importante. E como nós precisamos ser intencionais para construir uma cosmovisão bíblica. Ou seja, para usarmos óculos bíblicos que nos vai permitir ver o mundo e interpretar o mundo biblicamente. E aí nós vamos ver, queridos, que muitas vezes a esquerda está completamente errada naquilo que estão fazendo. E muitas vezes nós vamos ver que a direita está completamente errada naquilo que estão fazendo. Se a gente não tiver uma cosmovisão bíblica, a gente vira fantoche nessa bagunça política e social que nós vivemos e deixamos de ser representantes de um reino que tem a sua própria constituição, que tem os seus próprios valores, que tem os seus próprios princípios, e estaremos representando uma ideologia. Bagatela. Amados, o critério pelo qual julgamos, entre aspas, tá? Julgar no sentido de analisar, de interpretar. O critério pelo qual interpretamos as ações ao nosso redor deve ser uma cosmovisão bíblica. E por isso Paulo estava dizendo, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que, sabe? Paulo estava dizendo o seguinte, querido, constrói uma cosmovisão bíblica que vai te permitir ver o mundo biblicamente como Deus o vê, como Deus quer que os cristãos vejam, para que os cristãos possam se portar como Deus quer que os cristãos se portem, ao invés de ficar levantando bandeirinha vermelha ou bandeirinha azul, cegamente, sem críticas, que sejam bíblicas, que partam de um coração bíblico completamente mergulhado na Bíblia. Isso é pequeno demais. O critério deve ser o coração de Deus. E como é que nós entendemos o pulsar do coração de Deus? É a Bíblia, construindo uma cosmovisão bíblica, uma visão de mundo bíblica que seja condizente com a maneira que Deus vê o mundo, para que a gente não seja incoerente, para que a gente não seja sepulcro caiado, guardando podridões, seja de esquerda, seja de direita, para que a gente, manifeste realmente em palavras, inclusive palavras de apoio político, para que a gente manifeste o reino, e não necessariamente intrigas partidárias que só causam confusão. Vamos nos comportar como cristãos, como filhos de Deus. O alicerce tem que ser bíblico, a cosmovisão tem que ser bíblica. Tá? A vida cristã, ela é racional. Diz respeito a escolhas que fazemos. Nós precisamos escolher o que nós estamos internalizando. Quais são os conceitos, quais são os valores. Eu sou neutro politicamente? Não, claro que não. Eu voto, eu sou um cidadão. Preciso cumprir com minhas responsabilidades. Se aquele em quem eu votei merecer a minha crítica, sem nenhum problema, eu não tenho compromisso com ideologia. Pelo menos um esforço para não ter. Tá? Então eu quero ler, eu preciso ter essa intenção. Isso é racional, isso é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos. O que eu estou internalizando, o que está alimentando meu coração, com que material eu estou construindo a minha cosmovisão. Se eu construir uma cosmovisão bíblica de maneira intencional, eu preciso ter essa intenção, isso não vai acontecer espontaneamente, não. Tá? Então eu vou conseguir ver o mundo como Deus o vê. Pelo menos vou me aproximar, óbvio, reconhecendo as minhas limitações, a minha humanidade, que em muitas circunstâncias vão me atrapalhar, certamente. Mas, na medida do que eu posso, eu quero que minha cosmovisão seja bíblica para que eu veja o mundo na forma mais assemelhada possível da forma que Deus vê o mundo.
Amém, queridos? Queria deixar essa palavra com vocês, tá? E apenas ler novamente o texto aqui para a gente poder encerrar. Diz assim: finalmente, irmãos. Paulo falou: alegrai-vos, alegrai-vos. Como, Paulo? O caos está aí, meu amigo. A Covid-19 está deprimindo metade da população, matando a outra metade da população, restringindo a metade que sobrou viva. Alegrar como, meu amigo? O sistema está complicado, a situação está difícil. Aí ele fala assim, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Constrói uma cosmovisão, não é? E aí, meu querido, nós teremos possibilidades de viver como cristãos, gozando da alegria do Senhor, enxergando o mundo da forma correta, oferecendo para o mundo aquilo que ele precisa, que é uma opinião coerente da fé verdadeira no Deus verdadeiro. Amém? Quero orar com você. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, tão preciosa do apóstolo para nós. Nos permita viver a fé de forma coerente, a ver o mundo pelas lentes do Evangelho, não lentes ideológicas, Deus, que vai nos fazer defender um lado ou outro lado, que simplesmente vai nos fazer brigões. Deus, nos dá, Senhor, equilíbrio, racionalidade, nos dá, Senhor, a fé que nos faça consumir aquilo que é bom, aquilo que vem do céu, aquilo que vem do Senhor. Nos dá, Senhor, esse alimento, esse pão diário, ó Deus, para que o nosso gozo, Senhor, permaneça, Senhor. Aleluia, para que sejamos representantes do seu reino, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, quem é que está aí? Vamos ver, tem alguém aí? Comigo ainda? Sei lá, deixa eu ver aqui se eu encontro essa transmissão. Vou pegar aqui mesmo no computador. Vamos ver. Vamos lá, povo de Deus. Ver quem são os perseverantes que aguentaram esses 30 minutos de ficarmos conversando aqui. Tá? O Cruz, grande homem de Deus, a paz seja contigo. A Rosmeire Falcão, conseguiu, né, amada? Deus abençoe. O Rodrigo, pastor Rodrigo, grande abraço, meu querido. Deus te abençoe também. A Lourdinha, Valtemir, Pastora Perpétua. Show de bola, pastora. Cruz, Marcelo Ramalho e a digníssima esposa Ruth. O Valtemir está aqui, Gabi, Andréia, maravilhosa. Nem Galvão Bueno faz um grito desse. Minha esposa, ela é privilegiada, né? Maravilhosa, Andréia. Queridos, olha só. Foi um devocional assim que eu realmente preparei aqui nas pressas. Cheguei já bem tarde em casa, engarrafamentos, contratempos, mas eu acredito que o assunto é importante, tá? Vamos ser seletivo, né? E vamos colocar para dentro aquilo que é bom, para que, estando dentro, se manifeste, né? Se mostre em atitudes externas também, tá bom? Nesse domingo nós teremos nosso culto presencial, tomando todas as precauções, seguindo todo o protocolo, espaço para um número limitado de pessoas. Acredito também que, pelas restrições, muitos não poderão ir, né? Mas os que quiserem ir, se sentirem à vontade, não estiverem incluídos em nenhuma das restrições do decreto, venham, tá? Estejam conosco, vamos participar da ceia. Os irmãos estão preparando um protocolo e nós vamos seguir todo esse protocolo aí para que estejamos seguros e para que possamos cultuar presencialmente ali, coletivamente, né? Eu estou prevendo um tempo especial, um tempo de muita bênção ali, e um derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe você. Eu vou encerrar aqui a transmissão, tá? Já ficou um pouquinho longa. E no domingo nos vemos, se Deus quiser, na igreja. E para os que não forem,
o culto será transmitido, tá? Fiquem na paz, beijo, Deus abençoe, queridos.